Oi, Lucas Soares aqui do canal Embriares e hoje eu vou falar sobre o que me move. Bom, a ideia de falar o que me move é trazer para reflexão o que é a nossa raiz motivacional ou o que faz a gente acordar todos os dias e buscar as coisas que a gente busca. Isso é uma pergunta que eu já vim me fazendo há alguns anos, só que quando eu me deparei com esse tipo de questionamento a primeira vez, eu me dei conta que eu nunca parei para refletir sobre isso. As primeiras vezes que eu respondi essa pergunta para mim mesmo foi tipo: eu quero ganhar muito dinheiro, sabe? Conseguir ter o meu próprio apartamento e, sei lá, ter tempo pra jogar meu joguinho online, ter uma boa TV, sabe? Conseguir viajar, conhecer o mundo, sei lá. Foi uma resposta mais ou menos assim. E eu percebo que não tem problema nenhum as pessoas desejarem isso. Eu acho que todo mundo é livre, pode. é, Gostos não se discutem, mas de um tempo para cá isso mudou muito essa minha compreensão do que me move, né? O que me faz querer conquistar alguma coisa durante o dia, né? O que me faz querer trabalhar todos os dias da minha vida, né? Porque se for pensar o que me move, o que na minha vida me move, é tipo daquelas perguntas assim, o que é a vida, né? Tipo, pra que eu tô nessa vida? Se é pra ganhar mais dinheiro, tudo bem, mas isso vem amadurecendo dentro de mim e eu trago uma reflexão sobre isso, sobre, ok, enquanto a gente estiver, vamos dizer assim, dentro da Matrix, dentro da mesologia, dentro do automatismo da vida, eu acredito que os nossos desejos, os nossos motivos, os nossos propósitos, os objetivos, enfim, as coisas que a gente quer alcançar, seja alguma coisa dentro do senso comum. Mas quando a gente para pensar, assim, vamos dizer, uma reflexão mais da vida, uma reflexão mais filosófica, a gente começa a pensar então como é que funciona, né, a minha motivação, a minha vida. Então a ideia aqui desse vídeo é falar um pouco de como funciona essa estrutura minha mental, cognitiva. E existe um eixo mental que eu me apoio, que vamos dizer assim, é uma barra firme que eu me apoio nela para me puxar para frente, para continuar me movendo. E basicamente, isso foi uma coisa que eu concluí ao longo do tempo, mas uma das coisas que me movem é o dever. E o dever no sentido de responsabilidade. Então a responsabilidade hoje é uma barra firme onde é que eu apoio para me puxar e continuar me movendo na minha vida. Mas como assim, né? Como assim a responsabilidade? Então, eu vou trazer 3 níveis de motivação e aí eu vou chegar na ideia de responsabilidade. Primeiro, a motivação baseada nos instintos. A motivação baseada nos instintos, então, seria a motivação por fome, motivação por segurança, a motivação por sexo. Eu acho que isso é uma motivação boa, mas eu acredito que à medida que a pessoa vai construindo uma vida, isso começa a não fazer mais sentido ou não ser tão prioritário. A gente vai sempre precisar, né, vamos dizer assim, se alimentar, ter uma vida sexual ativa, esse tipo de coisa, mas isso
deixa de ser a base, né, uma necessidade, né, que nem pirâmide de Maslow, né, necessidades básicas, necessidade de segurança, necessidade de estima. Então eu penso que a pessoa que ainda está sendo movida pelos instintos, né, pelo sexo, pelo o comer uma comida gostosa, ainda tá sendo movida pelos instintos. E na minha opinião, ser movida pelos instintos é um movimento de vida fraco, assim. A gente não é mais bicho tipo na selva, onde é que levanta todo dia para caçar, né? Para comer, a motivação da vida é conseguir se manter vivo. O ser humano, ele, vamos dizer assim, goza de uma condição diferente. A gente que tem acesso à tecnologia, internet, esse tipo de coisa, a gente não tem essa preocupação com comida. Ela já faz parte da nossa realidade. Bom, aí falando sobre isso, então o segundo nível de motivação, então, seria as motivações emocionais. Porque se tem duas coisas que o ser humano ele é movido, é pela emoção do prazer, né? O desejo, ele é movido pelo desejo de ter alguma coisa ou conquistar alguma coisa, ou ele é movido pelo medo. Então, a gente tem essa motivação emocional, né? A gente estava falando de instinto, então agora estou falando de motivação emocional. Então, na motivação emocional, a gente tem os desejos e o medo. E basicamente a motivação por desejo seria aquela motivação pelos prazeres da vida, né? Ir para uma boa pizzaria e comer, sabe? Ter uma vida, vamos dizer assim, correndo atrás do dinheiro para poder gozar de um carro novo, né? De aproveitar a vida no sentido de uma busca de um prazer melhor, mais elevado. Ou a motivação pelo medo, né? Ou tu faz isso, ou vai acontecer uma coisa muito ruim. Eu não acredito que ninguém seja motivado a vida pelo medo. Eu acho que a gente tem algumas restrições e a gente acaba deixando de fazer alguma coisa e tendo a motivação do medo para deixar de fazer alguma coisa ou fazer alguma coisa para não acontecer uma coisa ruim, mas não que a gente pense isso na nossa vida. Eu penso que o desejo ele é uma motivação. O grande problema do desejo ser a motivação é que ele se realiza em si. Ele não necessita de que ser alguma coisa racional. Ele é uma coisa tipo, tu pode ser inconsequente, pode ser maluco, tá entendendo? Mas sentir o prazer de vencer uma corrida, sabe? Tipo, aquela sensação de poder, ou comer uma comida gostosa. Né? Tu pode ser, tipo, sedentário, fazer tudo errado na vida, ter problema de saúde, mas ainda assim ter o desejo do prazer de comer alguma coisa resolvido. Então esse seria o segundo nível de desejo, motivação a ser... Aqui, a gente, ser humano, a gente lida. Então, e o terceiro nível, então, é o que eu procuro me apoiar. Não que eu consiga completamente ser sempre assim, mas é uma motivação pelos deveres e pelos direitos. Porque, normalmente, os nossos deveres, eles são alguma coisa que faz sentido. É uma coisa que tem uma lógica por trás. Implica em coerência. Então, quando a minha motivação ela é movida pelo dever e pelo direito, ela pode levar a um prazer, à realização de um desejo, mas o desejo não é a motivação é o direito ou o dever. E um dos deveres que eu me apoio sempre é o dever da responsabilidade
de lidar com as coisas que eu tenho comprometimento, né? Que eu estou comprometido com aquilo. A responsabilidade, então, de arcar com as consequências, né? Porque se alguém tivesse me explicado isso antes, liberdade implica em responsabilidade. Tu não pode, não existe uma liberdade real se tu não tem responsabilidade pelas tuas atitudes. Isso é inerente à nossa condição humana, tá entendendo? A gente como humano, um ser consciente e ser pensante, a gente tem, vamos dizer assim, a responsabilidade pelas nossas ações. Porque se a gente não fosse pensante, consciente, a gente não precisaria ser responsável pelas nossas atitudes. Qual é o eixo que te move, sabe? Qual é o teu eixo mental que te move? É os desejos? É os instintos? Ou é um eixo da razão, tá entendendo? Os direitos e os deveres. Eu penso que tem mais lógica se a gente tiver ser movimentado pelos direitos e deveres. Faz mais sentido, a vida começa a ter uma coerência como um todo. E ser movido pelos direitos e os deveres, a gente escapa de uma coisa que é o que a gente vive muito hoje na sociedade, essa sociedade que a gente vive que promove um individualismo sem precedentes, que é o egocentrismo. Então, quando a gente começa a ser movimentado, ser movido pelos direitos e deveres e direitos, a nossa vida começa a ter mais coerência. Então, qual é o meu, vamos dizer assim, o meu propósito, né? Porque eu só tenho uma motivação se eu tenho algum propósito. E a ideia aqui não é falar sobre o meu propósito, mas é falar sobre a ideia de propósito e o porquê que é movido pela razão, né? Direitos e deveres. Eu penso que quando a gente fala em propósito movido pela razão, ela implica em um bem maior. Ela implica em alguma coisa que a gente faça um bem que não é somente para mim, mas para um bem para todos. E eu vejo que à medida que a gente começa a ter propósito de vida, propósito existencial, que seja para um bem maior, que seja o melhor para todos, e a gente respeita os direitos alheios, né? A gente começa a ter mais harmonia na vida. E prestem bem atenção à palavra que eu estou falando, harmonia. Porque a gente começa a, vamos dizer assim, respeitar o limite alheio e saber impor o nosso limite. E a gente consegue, então, com isso, ter uma convivência melhor. Bom, a ideia do vídeo é falar sobre esse meu ponto de vista, sobre o que me move. E então é falar sobre vamos dizer assim, essas hierarquias de motivação. E eu penso que faz mais sentido ser movido pela uma motivação a motivação da razão, né? Pelos direitos e deveres. Bom, eu espero que esse vídeo tenha te ajudado a contribuir com alguma coisa. E, por favor, curtem, comentem, se inscrevam no canal, ativem o sininho. E é isso. Valeu.